Olá, família. Vamos para mais o Evangelho. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Cristo quis dizer como pobre de espírito os humildes, tá? Porque deles é o reino dos céus. E então vamos conversar um pouco sobre este capítulo. É um capítulo que vem nos ensinar a grandeza da humildade, que vem nos ensinar a capacidade que temos no melhoramento e no auxílio ao próximo. Todo aquele que se exaltar será rebaixado. Eu acho que é muito fácil a compreensão da humildade para nós umbandistas, porque um mestre de luz, um mestre juremeiro, incorpora no nosso templo e nos dá essa aula. Ele não se nunca se vangloriou por quem ele é, não faz questão nenhuma de dizer quem ele é, da capacidade que tem, e nos ensina a todos, numa mesma sala de aula, nos tratando como iguais. Então já começa daí uma lição. Da parte carnal, a hierarquia maior dentro do nosso templo, que fique claro, para quem ainda acho que tem dúvida, eu acho que não, né? É a nossa mãe, é a hierarquia maior dentro do nosso templo, é a nossa mãe de santo. E ela também cansa de nos dar mostras de humildade. A roupa dela não é diferente, ela sempre se coloca em qualquer aula como um aluno, se coloca dentro do nosso templo, hospital, como alguém que também está em tratamento, de que também tem muito a aprender. Então acho que não resta dúvidas de que tanto da parte espiritual, da hierarquia espiritual, que se coloca como todos os guias sendo iguais, trabalhando em conjunto, em uma equipe, com respeito inigualável, e a nossa mãe de santo se colocando como igual. Não tem guia diferente, não tem trono para ela, e é nos direcionada com muito amor e com muito respeito a todos. Não importa, o tratamento dela não é diferente para quem tem um mês de templo ou para quem tem 17 anos de tratamento. É de igual. É passado o ensino de acordo com o aluno e ela nos passa com muita humildade, com muita simplicidade. Então há de se entender de que todo aquele que se exaltar será rebaixado, de que se estamos fazendo parte deste templo, escola, é porque temos grandiosa capacidade de auxílio, e de que estamos fazendo parte desse mesmo hospital, porque todos somos iguais no tratamento. E a busca do tratamento é observar a receita que nos é passada e praticá-la. Temos o remédio e temos que tomá-lo. É a nossa parte. Então, a gente não pode se colocar numa situação de privilégio nenhuma, de sendo melhor que alguém, nem por ser um bandista, diante da nossa vida cotidiana, de acordo com algumas outras crenças, e muito menos dentro do nosso templo, pela equipe de trabalho espiritual, que, de acordo com a minha energia, se afinou e veio me acompanhar nesse meu processo. Então não é porque um irmão incorpora alguém da hierarquia, ele é melhor do que outro. E se assim ele o fizer, todo que se exaltar será rebaixado. Nós temos que ter a aula de humildade. Somos todos instrumentos iguais. E aqui eu tenho o privilégio de ver a minha sobrinha, a Maria Clara, incorporar o mesmo guia de trabalho que eu, o Birajara. E muitos pensam, por estar numa criança, esse guia, o trabalho dele é menor. Pelo contrário, porque mais puro é o coração dela, então maior é a capacidade de energia boa, não é assim? Pro trabalho do guia. Então não tem diferença. É pelo contrário, é muito mais forte, ele tem muito mais material bom para trabalhar, de energias maravilhosas que uma criança ainda tem, ainda que já saiba
o que é certo e o que é errado, tem muito mais energia trabalhando com ela do que em mim. E muitos são os que... É uma aula de humildade que temos que entender, que muitos acham e entram dentro do templo e falam: eu não vou falar com o guia daquele irmão porque ele é falho, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e ele é consciente. Acho que ficou claro para todo mundo com as aulas da mãe que não tem ninguém consciente dentro do nosso templo. A não ser ela explicou ainda muito simples o porquê dela ou ser inconsciente. Ela tem um problema físico. Ninguém quer ter um problema físico para ser inconsciente. Então todos os médiuns, todos os trabalhadores do Templo Cabeiro-Maru de Aruanda são médiuns conscientes. E se ele for inconsciente, ele não vai nem saber. Ele não vai ter noção porque vai assistir tudo e vai lembrar de tudo. Então acho que esse negócio de ficar se exaltando porque... não lembro, meu Deus. É besteira, tá? Pura vaidade. Não vai mudar em nada. E temos que ter a humildade de entender que a espiritualidade é a mesma. Trabalhando no irmão que está se desenvolvendo, trabalhando no irmão que tem 3 anos de casa, ou trabalhando no irmão que tem 13 anos de casa. É o mesmo guia. E eles deixam isso muito claro. É o mesmo guia. A gente tem que parar com isso. E se a gente precisar de um auxílio e tiver um médium ali que está em desenvolvimento ou não, é ter humildade, saber de respeitar a hierarquia, de respeitar que tem um guia de luz ali. Que se ele está dentro do templo e está incorporando, é porque ele é um médium em incorporação. Ele é uma peça fundamental dentro do templo, como todos somos. Tá? O templo de Umbanda já nos ensina essa humildade, porque não é feito de uma pessoa só. E uma só pessoa trabalhando já são mais de uma, porque tem um guia incorporado, tem alguém tocando, tem alguém combonando e tem uma equipe espiritual gigantesca. Então não se dá em um só. O auxílio sempre é em equipe, né? Muito bem fundamentado. Então a Umbanda já nos traz esse ensino de graça, assim. É só observar. E temos que ter uma noção maior, enquanto médiuns, da responsabilidade que temos para com o nosso caráter. Porque não é porque eu estou incorporado, sou consciente, então vem um consulente, dentro ou fora do nosso templo, se consultar e pedir um auxílio, que eu posso, já por ter ouvido o atendimento, sair falando para outras pessoas. Aí é caráter. Temos que ter caráter e é grandiosa a nossa responsabilidade quanto a isso. Muitos são os problemas, né? A Mãe de Santo é o médico do pobre, a Umbanda é o hospital do pobre. Muitas são as questões levadas para a espiritualidade e temos que ter ética, né? É ética de que se eu ouvir, diz que não foi apagado de mim esse atendimento, é porque essa aula serve para mim também. Mas isso não me dá o direito de revelar essa comunicação com ninguém. Não é? É ética, é caráter. E não é assim que se passa conhecimento para ninguém. E então acho que isso é mais do que claro, né? Que se não for pelo amor de Deus, busquem isso. Sejam humildes de entender que somos só instrumentos, que estamos aqui para aprender e nos melhorar como qualquer outro. E não é privilégio o guia que eu incorporo. Eu sou só um instrumento e para mim ser afim a ele, eu tenho que ter humildade de reconhecer os meus limites, de buscar me melhorar, de melhorar o meu, de evoluir o meu caráter, a minha ética, o meu melhoramento, né? O amor ao próximo, o respeito, sempre, para que eu sempre seja um bom instrumento na mão dele, para que eu auxilie ele enquanto um instrumento limpo, o máximo que eu puder, perfeito ninguém é, para que seja facilitado, que eu seja um instrumento bom na mão dele. E isso não faz de mim alguém melhor do que ninguém, nem pior. Princípio de humildade, né? E aqui vem dizer um tópico, a missão do homem inteligente na Terra, porque muitos são os que se colocam numa condição de favorecido, de privilegiado e de soberbo e orgulho por achar que a capacidade dele é maior do que a de outro. Erroneamente pensa assim, e todo aquele que se exaltar será rebaixado. É um perigoso caminho, uma plantação muito triste para quem se coloca nessa situação. Todas as nossas facilidades, todas as nossas qualidades são nos dadas
para o desenvolvimento do coletivo, para o auxílio ao próximo. Então não é privilégio ter uma fácil compreensão. Isso não faz a gente melhor do que ninguém. E, pelo contrário, maior é a nossa responsabilidade enquanto auxílio, porque já sabemos como auxiliar. Com humildade, com respeito e com amor. Para a gente auxiliar alguém, esse alguém não tem que ter necessidade de ter a mesma crença que nós, de acreditarmos no que a gente acredita, de nada. Auxiliar e ponto. Tem alguém, é um médico andando na rua. Se alguém passar mal do lado dele e ele negligenciar o auxílio, ele será cobrado. Ele será punido pelas leis dos homens. E nós também somos trabalhadores da luz. Se é colocado ao seu lado uma oportunidade de auxílio, se apareceu alguém necessitado à sua volta, é porque você foi o escolhido pela espiritualidade para levar auxílio a essa pessoa, ela sendo da sua família ou não. E você negligenciar esse auxílio também é algo ruim. Porque a gente sempre acha, sempre pensa que tem sempre alguém melhor que eu. Que de eu tentar ajudar é melhor que o guia eu ajude. Só que eu sou um instrumento. Se eu tiver a humildade de entender que mesmo falho eu posso ser usado pela espiritualidade enquanto instrumento, eu tenho a obrigação de levar auxílio, de confortar alguém, de dar um abraço, de ser um ouvido, de encorajar, de animar alguém o caminho do bem, de confortar um coração. Então, somos instrumentos. Quantos são médios? 24 horas por dia. Instrumento, 24 horas por dia. Ou da espiritualidade, ou de espíritos trevosos. É necessário nossa vigia e a nossa busca de melhoramento para que com humildade entendamos que estamos no mesmo processo que todos, em busca de melhoramento. Estamos encarnados, não tem ninguém melhor que ninguém aqui. De que não há escolha da espiritualidade, então, de trabalho. Esse médium aqui é inteligente, ele é o pica, ele é a luz, né? Então eu vou vir com ele. Então ele vai ter a hierarquia. Pelo amor de Deus, família, isso não existe, tá? Não existe. É a energia melhor de trabalho que se enquadra a linha de trabalho de determinada falange. Que eu acho que isso não tem dúvida, né? Para ninguém. Então não vamos misturar as coisas. Não é assim? Não vamos misturar as coisas. E não pense que a espiritualidade, mesmo sendo da hierarquia, vendo você se exaltando pela incorporação dela, ela vai se afastar de você, velho. Se você for orgulhoso, você não vai ser um instrumento bom na mão dela. Mesmo dizendo que está incorporado com ela, pode ser outro. Né? Há de se vigiar, de abaixar menos, bem menos. Vamos colocar no igual, na situação de igual a todos, que não é porque eu tenho mais tempo de casa que eu tenho uma afinidade diferente com a espiritualidade, que a afinidade se dá pela humildade, pela pureza de coração, pela elevação de pensamentos e da prática. Não é pelo tempo, tá? Não é pelo tempo. Então, pelo amor de Deus, não vamos misturar as coisas. Maior é minha obrigação de transmitir para o próximo, ele dentro ou fora da nossa casa, pelo mais tempo que eu tenho. Então, eu tenho a obrigação de transmitir um auxílio ou facilitar o aprendizado do meu irmão, porque mais tempo eu tenho. Eu tenho que tratar do mesmo jeito que eu fui tratado. Eu dei muito trabalho para a espiritualidade e para a Mãe Carol no meu desenvolvimento, ainda dou até hoje, muito trabalho para ela. Não é esses 13 anos de Umbanda que me fez alguém... Eu falo que eu sou a luz porque eu sou tinhoso, família. Eu vou ser luz ainda. Então, eu dou trabalho. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu tenho mais tempo. Eu participei da fundação da abertura da casa, então eu sou... Calma, me respeita. Para com isso, família. Pelo amor de Deus. A Umbanda é de portas abertas. E todos aqueles que a espiritualidade identificar que há necessidade de auxílio dele e que ele é um instrumento bom, ele vai ser colocado para dentro. É a espiritualidade que decide. Então, todos nós, membros da casa, filhos da mesma mãe de santo, somos todos iguais. Somos todos iguais. Com a mesma capacidade de ser um instrumento bom, de se melhorar a cada dia mais. Então há a necessidade, a obrigação de nós, enquanto médiuns umbandistas, de compreendermos e sermos humildes diante de qualquer situação, dentro ou fora do terreiro.
Não é porque eu tenho mais conhecimento que eu tenho liberdade de faltar com respeito com alguém dentro do terreiro. Pelo contrário, serei cobrado muito mais se eu faltar com respeito dentro do templo, seja com um irmão ou pior, com algum guia de luz incorporado. É o mesmo. A equipe é a mesma espiritual. Há de entendermos que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, né? A cobrança vem assim. Então, ainda que às vezes as pessoas falam, mas eu não sou cego, eu tô vendo que o outro tá fazendo errado. Você não é o pai de santo, não é a mãe de santo, e você não é o guia de luz. Então, há de se entender o seu processo, a sua parte, e entender que quem tá sem foco é você, por estar prestando atenção nos erros e não tá mirando no congá, deixando seus problemas pro lado de fora, entendendo que a corrente é fundamental, ela é de extrema importância para que se forme essa egrégora energética e de que todos somos instrumentos indispensáveis para o nosso templo. Então você, que às vezes fica pensando, eu não sou importante, faça esse milindre de você, porque se você for escolhido pela espiritualidade para fazer parte dessa casa, seu relatóriozinho está lá na Mãe Carol, você é um membro respeitado e amado, e a espiritualidade inteira espera que você aumente seu foco na espiritualidade, na sua capacidade, de que você é um instrumento bom, que depende de você exaltar as qualidades que habitam dentro de você. Você é um membro fundamental para essa corrente. Se assim não fosse, você não teria tido a oportunidade de fazer parte dessa casa. Então, princípio de humildade, família, é a nossa bandeira. Somos todos iguais perante a Deus. Somos todos instrumentos perante a espiritualidade, e ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então a missão do homem inteligente na Terra ficou claro? Qualquer facilidade que tenhamos, não é porque eu tenho um dom que isso vai fazer de mim diferente, melhor. Mediunidades são muitas, cada uma que vem nesse pacote para te auxiliar melhor na sua transformação moral, no seu auxílio para a sua evolução espiritual, mas por você ter uma mediunidade diferente da do outro, você não é melhor do que ninguém. Você é mais endividado. Maior é a sua responsabilidade. Não é assim? Porque você tem que usar para o bem. Toda vez que você usar para o mal, ele será cobrado. Toda vez que você se exaltar, você será cobrado. Então, ninguém quer ser rebaixado e se deparar com uma linha nova e escutar aquilo que não gosta. Então, vamos abaixar menos, vamos nos colocar no nosso lugar de aprendiz, eternos aprendizes, que estamos aqui para aprender sempre, que todos somos fundamentais dentro dessa nossa casa, dessa nossa maravilhosa família, e de que todos temos a mesma oportunidade evolutiva. Os professores e os mestres são os mesmos, a nossa Mãe Carol é a mesma para todos, e não é acreditando nisso ou não que vai fazer de você alguém estrela. Não é assim? Estrela só no céu, família. Dentro do templo somos todos iguais. Todos iguais. Não é porque a mãe jogou esse BO para mim, a espiritualidade jogou esse BO para mim de ministrar um evangelho, de que eu sou melhor que alguém. Eu tenho que aprender mais. É assim que eu penso. Eu tenho que aprender mais, porque eu tenho que ler mais vezes, né? Assim, para produzir um vídeo eu tenho que estudar muito ele. Então, família, pelo amor de Deus, somos todos iguais, todos temos a mesma capacidade, e há de eu quero ser um médium melhor, eu quero ser um instrumento melhor, quero me afinar melhor a espiritualidade, para ser melhor conduzido, para ter acesso melhor com a espiritualidade, se melhore. É esse o processo, não é assim? Olhar mais para dentro, respeitar os seus limites, e identificar o seu quadrado, que você é responsável só pela sua vida, pela sua parte. Ninguém vai te cobrar pela parte do outro. Então, nós temos que entender isso para buscar nos melhorarmos dentro, melhorarmos a nossa prática externa, para que sejamos um instrumento mais afinado com a espiritualidade. E não é o tempo de casa que vai fazer isso, não é o guia que você incorpora que vai fazer isso. É nós, é cada um de vocês. Nós temos que fazer isso. Colocar na prática o ensinamento dado pela espiritualidade, que a gente incorpora e que não incorpora. A espiritualidade é a mesma, não é assim? Não é dado aqui uma aula diferente do que em Santo André, do que em Bertioga. Nunca vai ser. A espiritualidade é a mesma, a trunqueira é a mesma. E para a trunqueira daqui de Candomota visitar a trunqueira de Santo André ou de Bertioga, é só uma porta. É a mesma trunqueira, tá? Somos filhos do mesmo terreiro, não é assim?
e temos o auxílio da mesma mãe. Então, família, espero ter elucidado. Eu acho que isso aqui tem que ser só mais um lembrete porque é uma aula, mas a humildade é a busca, é o dever, é a obrigatoriedade de todo membro umbandista. Temos que entender que somos um membro, mais um da corrente, mas fundamental, importantíssimo, e há de que nos elevarmos moralmente, de entendermos que todos nós temos a mesma capacidade e de que todos nós somos um pedaço, somos um membro desse grande corpo. Melhorando dentro, a gente melhora fora, melhora a nossa energia, melhora a nossa comunhão enquanto corrente, e que dentro do templo nosso foco seja levado para o Congá, para Deus, com amor, com respeito, com humildade, e assim seremos uma corrente mais fortalecidas. Muito obrigado a todos pela oportunidade e até a próxima aula, família.